Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não me segue, clique aqui, ó. Ativa também o sininho de notificação para assim que entrar vídeo, você receba um alerta e fique por dentro de tudo aqui, de todas as informações do canal. Mas vamos lá para o foco. Provavelmente esse é um dos vídeos mais importantes desse canal. Hoje a gente vai falar sobre planejamento facial. E você sabe que é a partir de um planejamento facial bem feito que a gente consegue gerar resultado, que a gente aumenta e potencializa nossas vendas, tudo isso por um pilar bem estabelecido no planejamento facial. Então, não é um lábio perfeito que vai te fazer ser bom no que você faz, mas é saber o porquê e como deixar aquele lábio perfeito. Então, sempre vai ser o planejamento. E o nosso assunto de hoje é isso, planejamento facial, como trazer aí transformações notáveis para o seu paciente. Então, por isso que esse vídeo é muito relevante para você, profissional da estética, que quer realmente entregar resultado para o seu paciente. Vamos lá, então, falar um pouquinho de planejamento facial. Quem me acompanha há muito tempo, tanto aqui no canal quanto pelo Instagram, quem não me acompanha ainda, meu Instagram é Doutora Paula Terra. E lá eu falo muito sobre a importância de entender um planejamento, de fazer e montar uma estratégia para o seu paciente. E como base principal a gente usa quem? A anatomia facial. Então, para mim conseguir entregar um resultado, eu preciso ter um pilar como base. E esse pilar é a anatomia. Eu sempre respeito a anatomia individual do meu paciente para trazer uma transformação notável, só que tão única, tão individual, que deixa o meu paciente belo dentro do que é, do que ele é, não modificando ele, mas melhorando o que tem nele para ser melhorado. Você compreende a peculiaridade de um planejamento facial? E é isso que faz você realmente ser bom no que você faz. Então vamos lá falar um pouquinho do planejamento facial linkado com a anatomia. Você precisa entender que para resolver um problema do seu paciente, aquela queixa do seu paciente, por exemplo, o seu paciente tem um mento mais encurtado, que é a região da mandíbula meia encurtado, ele tá ali em um classe 2 esquelética, que é o meu caso, tem um queixinho mais profundo. E você, se você não olha o seu paciente e não entende, ele chega no seu consultório, que foi o que aconteceu comigo antes de ser da área da harmonização, quando eu fui buscar o profissional, eu busquei o profissional me queixando do meu nariz. Ai, porque meu nariz, meu nariz, meu nariz. E ele olhou para mim e falou: não é, o problema não é seu nariz. O problema é seu mento, é seu queixo, que a gente precisa projetar ele, porque ele fica longe do seu nariz. E aí eu já queria fazer uma cirurgia de nariz, foi aí que eu até desisti, quando eu compreendi essa harmonia da face, que é baseada pelo planejamento facial e pela anatomia. Quando eu coloquei realmente o mento, eu vi que eu não tinha problema com o meu nariz. E a mesma coisa acontece com os lábios. Muitos pacientes chegam querendo fazer lábio, só que tem o mento já profundo ou a ponta do nariz um pouco caída. Se você faz aquele lábio perfeito e constrói aquele lábio lindo, mas você não entendeu toda a parte do planejamento facial, não resolve, porque vai chamar atenção até para uma região que realmente ficou bonita, mas que a região ali ao redor não está harmônica. Então, ao invés de ficar mais bonita, às vezes gera até um incômodo maior, uma insatisfação maior, porque chamou a atenção para aquela área. Então, você compreende que o planejamento é você olhar o seu paciente como um todo? É entender a hora exata de fazer uma toxina botulínica, é entender se você tem que fazer uma toxina botulínica nesse pescoço, nesse platisma, ao invés de fazer um bioestimulador, é compreender como base a anatomia. Então, primeiro pilar é a anatomia. Quando você fala em planejamento facial, é saber a anatomia a fundo. É você compreender o que está acontecendo naquela face.
Eu só sei planejar uma face bem feita se eu entendo o que está acontecendo. Se eu entendo se está faltando tecido ósseo, se eu entendo se está caindo o tecido subcutâneo, se eu entendo que está tendo perca dérmica na região, se é a musculatura que está fazendo força, o que está acontecendo. E tudo isso é baseado no planejamento facial, nesse conhecimento mais profundo da anatomia. Quando eu sento com o meu paciente e mostro para ele toda essa parte do planejamento que a gente fez, que a gente montou individualmente para ele, para a queixa dele, ele até consegue perceber mais valor no meu procedimento. Então ele começa a entender que tem muita coisa a fundo daquilo ali. Não é só um detalhezinho, tem várias camadas, várias estruturas, e aí ele começa a perceber que o seu trabalho realmente com essa parte de planejamento você consegue entregar o máximo de resultado. Quando se fala em planejamento facial, o profissional ele tem que ter consciência de que não é só um procedimento e ele precisa trazer isso para o paciente. Então, não é apenas um procedimento. Não é só o preenchimento, não é só o botox, não é só o bioestimulador de colágeno, são a junção deles todos para entregar um resultado. O planejamento facial é isso. Ele é você montar o plano para o seu paciente, o passo a passo. Ele precisa visualizar toda a trajetória, todo o caminho, para ele ver o que ele vai chegar lá. Você vai falar para ele, às vezes a gente pode modificar esse caminho, pode modificar, mas vai ser modificações sutis. Você vai, ao invés de fazer um peeling, vai fazer um skin buster. Você vai estar ali sempre modificando, pode ser que mas tá ali, ó, ele enxergando qual vai ser o passo a passo, qual vai ser o trajeto dele. Então, organize esse planejamento facial com o seu paciente, mostre para ele a importância e você, como profissional, entenda a anatomia para passar isso para o seu paciente de forma clara, que ele feche todo o seu planejamento, todo o seu procedimento, porque ele compreendeu o que muitas vezes ele não compreendia e ele simplesmente deixava passar ali e não entendia realmente o que ia fazer. Eu vejo muitos pacientes que chegam até mim e falam: eu não entendi direito o que ia fazer lá. E isso é um ponto muito importante, em outro local. Eu sento e mostro para ele tudo que a gente vai fazer. Todo esse passo a passo. Eu mostro para ele que é uma caminhada nossa. É junto ali, ó, mãozinha dada. Para ele compreender toda a vitória, tudo que eu espero naquele tratamento, como que a gente vai alcançar o resultado que ele está almejando, até para ele começar a visualizar realmente a modificação. Então, o planejamento é para você fazer isso, é para você alinhar com o seu paciente tudo isso e fazer todo o alinhamento de expectativa. Então, esse é o ponto mais importante do profissional injetor. Se ele quer ter sucesso, ele precisa saber fazer um planejamento facial bem feito, estratégico. E para você que ficou até aqui, eu tenho um convite super especial. Não deixe de participar do nosso Masterclass. Aqui embaixo na descrição vai ter um grupo de WhatsApp, é só você entrar nesse grupo, o link vai ser enviado lá. A gente vai ter aulas pelo Zoom, onde eu vou mostrar slides, mostrar toda essa parte. E 1h30 de muito assunto, de muita conversa sobre anatomia, planejamento, preenchimento labial. E você está super convidado, então clica aqui embaixo, entra no grupo e eu vou estar te esperando no nosso Masterclass. Um beijão, até a próxima!